Olá! Até onde vai a capacidade da nossa memória? Será que conseguimos mesmo obter, guardar e recuperar todas as informações? Memória é aquele lugar que a mente deposita tudo o que conquistou através de experiências. A memória é um dos alicerces que dá sentido à nossa vida pessoal, mas também à nossa vida profissional. E preservar essa memória e manter as coisas vivas é essencial. É um resgate do passado, uma reflexão, mas também uma construção do presente e um planejamento do futuro. 2020 marca os 20 anos do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para contar essa história, nós vamos trazer professores e ex-alunos que fizeram parte dessa trajetória. Nós vamos falar sobre os tempos da universidade, da carreira e também sobre o passado e futuro da profissão. Esse é o Projeto Memória e hoje nós vamos receber o Rafael Fonseca, que já foi aluno e agora é coordenador do curso de jornalismo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Rafael, muitos alunos, não só de jornalismo, vêm de fora, de outras cidades e até de outros estados para vir estudar aqui no Mackenzie. E eu sei que esse é seu caso, assim como o meu. Eu queria que você contasse para mim um pouco como foi essa transição do interior para vir para uma cidade que é a maior cidade, né, do Brasil. Não é fácil, né? De fato, nós temos muitos alunos que não são daqui da capital de São Paulo e que vêm do interior ou até de outras regiões do Brasil para estudar aqui no Mackenzie. É uma experiência muito legal. Assim, eu sou de Ribeirão Preto, que é no interior aqui de São Paulo, uns 330 quilômetros, se eu não me engano, da capital. E não foi uma transição super tranquila porque eu nunca tinha vindo para São Paulo. Eu vim para São Paulo para fazer o vestibular. Então fiz o vestibular aqui, depois voltei para Ribeirão, e depois quando eu soube que eu passei e tal, que eu vim morar, eu já vim direto, no primeiro dia de aula, eu vim para cá, com a mudança, com tudo. Fui morar numa república, então era tudo muito novo. E aí eu entendo que não foi só a questão da cidade, né? Foi tudo muito diferente, saí da casa dos pais, eu entrei com 17 para 18 anos, né, na faculdade, que é o comum, né? A maioria dos alunos vem nessa idade mesmo. A gente ainda é muito novo, né? É tudo uma experiência nova. Você passa a ter outras responsabilidades, outras preocupações, a própria experiência da faculdade, que é muito diferente da experiência do colégio. Então, acho que esse conjunto todo é uma mudança muito drástica na vida de qualquer um. E, de fato, mudar de cidade te dá uma certa insegurança no primeiro momento. E qual que foi a parte mais difícil para você de vir, né, sair da casa dos seus pais e vir para São Paulo morar sozinho com todas essas responsabilidades? Eu acho que o mais difícil de fato, ficar mais longe da família. Assim, eu tenho muitos parentes, muitos tios, muitos primos, e no interior a gente fica muito junto, assim, né? Todo dia a gente ia na casa de um, na casa do outro, final de semana sempre tinha programação, sempre tinha alguma coisa. E quando eu vim para São Paulo, eu não tenho nenhum parente aqui em São Paulo. Então eu vim para cá e não conhecia ninguém, fui fazendo amizades. Então esse começo eu achei mais difícil nesse sentido, você não ter essa proximidade com a família. Isso foi o que eu acho que eu mais senti. E São Paulo também tem uma cultura diferente, né? Apesar de eu ser do interior de São Paulo, é o mesmo estado, mas são culturas bastante diferentes. Assim, Ribeirão a gente tem uma cultura mais próxima do mineiro, mais acolhedora, uma coisa mais de conversar com as outras pessoas, conhecer muita gente na rua, etc. E São Paulo é esse clima de São Paulo, essa correria, ninguém para conversar, você às vezes encontra uma pessoa, ele só dá um oi e continua andando. E essa cultura é muito diferente, mas é só uma questão de adaptação, né? Não é um fim do mundo, é uma coisa que a gente se adapta, vai se acostumando. E como foi essa escolha, né? Tanto do jornalismo e da faculdade, porque aqui em São Paulo tem várias faculdades de jornalismo. Então, como foi esse processo de escolha? A escolha pela área foi nos 45 do segundo tempo. Eu lembro que foi no meio do meu terceiro ano que eu resolvi ir para comunicação. Até então eu queria fazer engenharia aeronáutica. Era o que eu queria fazer. Eu estava assim, eu ia relativamente bem nas disciplinas de exatas e eu achava que eu gostava, mas era porque eu ia bem. E lá naquela região ali de Ribeirão, de Araraquara, tem ali a Embraer, tem ali uma série de empresas e indústrias voltadas para essa questão da aviação, tem a UFSCar, então eu tinha essa ideia de ir para uma engenharia aeronáutica, sempre gostei muito de avião,
Mas fui entendendo no terceiro colegial que não era bem isso que eu queria fazer, né? Que eu não, apesar de ir bem nas disciplinas de exatas, não era o que eu não tinha o perfil. Eu me daria muito mal se eu tivesse entrado em engenharia. E numa dessas de muita conversa, conversa com professores, conversa com amigos, com parentes e tal, eu entendi que a comunicação talvez fosse uma área mais legal para mim. E aí dentro da comunicação, o que eu mais me identificava era o jornalismo. Daí eu fui tentar jornalismo, mas eu na verdade prestei para relações internacionais e para jornalismo. E aí depois eu decidi por jornalismo mesmo e vim para o Mackenzie. Eu acabei escolhendo o Mackenzie porque eu também teria bolsa aqui. Então eu tinha as opções de fazer ou as públicas ou aqui, porque aqui eu teria bolsa. Porque meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim. Então era uma das duas. Nas públicas que eu prestei Relações Internacionais, eu fui para a segunda fase, acabei não passando na USP. Na Unesp eu passei, mas fiquei meio assim, acho que eu não vou não. E aí escolhi o Mackenzie. A primeira vez que eu entrei aqui, meu pai ele fez mestrado aqui, na época. E ele falava para mim, Rafa, entra no Mackenzie, você não vai querer fazer outra. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, eu quero ir para a USP, quero não sei o quê. Quando eu entrei no Mackenzie, eu falei, não, tá bom, eu fico aqui. E aí eu entrei, gostei muito, adorei o lugar, o ambiente, enfim. E aí resolvi ficar. Rafa, a gente já vai falar mais um pouco sobre isso, mas no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Até já! O Projeto Memória está de volta. Ao meu lado está Rafael Fonseca, professor e coordenador do curso de jornalismo no Mackenzie e também ex-aluno do curso. Rafael, a gente conversou um pouco sobre como foi sua trajetória até aqui e agora eu queria saber, assim que você entrou no Mackenzie, eu sei que você foi estagiário, né, da TV Mackenzie, assim como eu, depois saiu, se formou e depois voltou como repórter, mas a parte que eu quero saber é, como você se tornou professor? Eu sempre gostei de sala de aula também, né? E ao longo do curso, eu fui tentando experimentar as áreas do jornalismo. Eu fui trabalhar com televisão, experimentei um pouco de rádio, trabalhei com assessoria de imprensa. E eu gostei bastante de televisão, gostei bastante de rádio, mas o mercado não estava muito bom naquele começo daquela época, quando eu me formei, perto de me formar. E eu engatei um mestrado. Falei, eu vou fazer um mestrado porque certamente me ajudará na minha formação, no meu dia a dia. E se houver a possibilidade, eu tento pegar uma aula. E fiz o meu mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu estava trabalhando aqui como repórter. Na época, o professor Oswaldo era o coordenador do curso. Ele soube que eu estava terminando o mestrado, me chamou, perguntou se eu gostaria. Tá, claro, né? Oportunidade dessa, com certeza. E eu entrei como professor em 2014, e aí já era a professora Denise a coordenadora. E quando eu entrei, eu me apaixonei, assim, sala de aula é algo que me encanta, eu amo fazer isso, então me pegou mais do que o jornalismo até. Rafa, eu não queria tocar nesse assunto, mas desses 20 anos de curso, você está há pelo menos 10 anos aqui no Mackenzie, entre ser aluno e professor. Agora, como professor, eu queria que você me contasse um pouco da evolução do curso, o que você percebeu, agora também como coordenador, né? Como que está funcionando a mecânica do curso agora? O nosso curso é muito bom, de fato, e aí eu digo isso... Não é mérito meu, mas é mérito do grupo, né? Nós temos um grupo muito forte aqui. E isso desde o início. O curso de jornalismo, quando surgiu aqui no Mackenzie, ele já surge muito forte, porque ele já tinha grandes professores, gente da área, gente com experiência. E o projeto pedagógico inicial do curso sempre foi um projeto muito pensado para uma atuação profissional, para formar o melhor profissional possível.
Então o curso nosso sempre foi muito atento a essas mudanças do mercado. E essa atenção ao mercado, ao que o mercado exige, como o mercado exige, fez com que o curso fosse se modificando por conta dessas demandas do mercado, né? Então nós tivemos algumas mudanças de projeto pedagógico, a mais recente foi agora implantada em 2018, que foi uma atualização do currículo, uma atualização do projeto, que é justamente para tentar entregar para o aluno, formar esse aluno da melhor maneira para o mercado. Eu digo que o nosso curso de jornalismo aqui do Mackenzie é um curso bastante equilibrado. Ele tem uma excelente formação humanística, uma excelente formação teórica, mas ao mesmo tempo o nosso aluno sai daqui sabendo fazer jornalismo digital, sabendo fazer jornalismo em televisão, sabendo fazer televisão para a internet, sabendo fazer rádio, fazendo impresso, assessoria, jornalismo empresarial. Então o nosso aluno sai com uma enorme experiência. Então ele consegue ter uma excelente formação humanística ao mesmo tempo que uma boa prática profissional já desde a sua formação. Isso faz com que os nossos alunos sejam muito disputados no mercado, né? Então eu entendo que o nosso curso é realmente um dos melhores desse país, sem dúvida. Rafa, agora sobre o mercado de trabalho, né, do jornalismo. Eu queria que você me falasse um pouco dessas mudanças, porque como professor e coordenador, né, acompanha até como jornalista acompanha um pouco esse mercado. Eu queria saber como é com os alunos essa relação, né, porque vocês têm que adaptar o currículo e também tem o mercado. Então, quais as mudanças que você vê mais no mercado de trabalho hoje em dia? Hoje eu entendo que o maior desafio do jornalismo é o seu modelo de negócio. Isso é o que talvez esteja mais necessitando de uma grande transformação. Nós estamos no meio de uma enorme transformação no jornalismo. Aquele modelo de negócio que funcionou desde o século XIX, século XX, em que a publicidade financia o jornalismo, isso caiu por terra com a chegada dessas mega empresas digitais, né? Facebook, Google. Isso mudou muito a dinâmica do modelo de negócio do jornalismo. Nós ainda não encontramos um modelo que seja o ideal. Nós ainda estamos tentando descobrir. Mas o jornalismo ele é cada vez mais necessário para a sociedade. Nós vivemos tempos políticos, econômicos, em que o jornalismo se faz muito necessário, o bom jornalismo se faz muito necessário. Então, a profissão em si, ela é muito requerida, ela é uma necessidade da nossa sociedade, da nossa democracia. No entanto, o modelo de negócio precisa ser reinventado. Por isso, nós colocamos no nosso curso, e nós temos essa ideia dentro do curso, de inovação, de empreendedorismo. É necessário que os nossos alunos empreendam, é necessário que esses alunos inventem, descubram novas maneiras de como ganhar dinheiro fazendo jornalismo, de como tornar o jornalismo um negócio sustentável, um negócio rentável. Então, o nosso viés no momento é de inovação. Essa é a grande palavra do momento. Nós queremos que os nossos alunos inovem e criem novos negócios. Rafa, você tem alguma dica para deixar para os futuros alunos que estão entrando agora em jornalismo no Mackenzie? Olha, o jornalismo é uma carreira apaixonante, eu digo isso, né? Apesar de eu estar mais em sala de aula do que no mercado jornalístico mesmo, eu digo que o jornalismo é apaixonante. Você tem grandes experiências, você conhece muita gente, você consegue participar de coisas fantásticas e vivenciar coisas fantásticas. Você consegue sair muito apenas do seu contexto e conhecer outros contextos. Então isso é fascinante, isso é magnífico. Agora, eu entendo que é importante valorizar a sua formação. É importante que enquanto você está na faculdade, valorize a sua formação, invista tempo na sua formação. É muito comum os alunos começarem a estagiar e eles dão prioridade ao estágio em detrimento do curso. E eu digo que não é para fazer isso. Aquilo que você vai aprender como estagiário, você pode aprender depois. Agora, o que você aprende aqui na faculdade é uma coisa única. Ninguém vai parar depois para te ensinar. Então, aproveitem ao máximo tudo que a universidade pode te dar e aproveitem a carreira, porque o jornalismo é apaixonante. Rafael, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria te agradecer pela presença, por contar um pouquinho para a gente da sua história e do curso de jornalismo. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o primeiro programa do Projeto Memória em homenagem aos 20 anos do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A gente se vê na próxima edição. Até lá!